Curso de Formação de Peritos Judiciais, Módulo 4, Laudo Pericial, Aula Prática. Gravando, gravou, tá gravado. Evitando julgamentos pessoais e subjetividades que ultrapassem o que se quer saber no quesito. Não confundir a objetividade com respostas curtas que não esclareçam ou que não justifiquem a posição do perito, como um simples sim, não. Em nome da objetividade e da segurança que se busca no laudo pericial, é recomendável que o perito ele utilize termos que deem conotação similar à dúvida, evitando-se termos tais como parece-me, penso que, acho que. Esses termos eles levam a um posicionamento dúbio. Acho que não demonstra certeza do que se está falando. Parece-me que também gera a mesma conotação de dúvida. Então, esses termos eles devem ser evitados pelo perito. Vigor técnico, o que vem a ser, dentro da ciência que domina o perito, que pode ser engenharia, medicina veterinária, medicina humana, também denominado de expert, que é a expertise, a excelência de conhecimento do perito em relação à ciência ali que ele domina. Então, ele deve buscar a teoria científica que melhor se aplica à perícia judicial ali em questão. Isso ajuda-o, inclusive, a se afastar da opinião pessoal e da subjetividade, se aproximando da melhor técnica que o caso examinado requer. Bom, prosseguindo com outro requisito, o da concisão. O que vem a ser? O laudo pericial não pode ser prolixo, sob pena de comprometer a objetividade, dificultar a compreensão da resposta que se espera da perícia. O que é uma pessoa prolixa? Pessoa que fala com uma pessoa que ela tem dificuldade de expressar, então para ela se expressar numa frase curta, ela se estende demais e acaba perdendo até o sentido ali do que ela no começo se propôs a explicar, ou fica de uma forma confusa. Então deve-se evitar isso. Justamente essa preocupação se deve pelo fato de que a perícia ela tem a missão primordial de esclarecer matéria técnica e ou científica. Então, as respostas aos quesitos da perícia devem ser claras, objetivas e, logicamente, fundamentadas, mas precisam estar presas ao objeto da perícia. Isso é muito importante. Não
não fugir do objeto da perícia. Evitam-se argumentos inúteis ou que não tragam elucidação para os fatos submetidos à perícia. Bom, aí nós passamos ao quarto requisito, o da argumentação. Isso que vem a ser. Então, o perito, ao apresentar a sua opinião no laudo pericial, ele deve expor as razões pelas quais ele emitiu a sua opinião, pelas quais ele chegou a uma conclusão. Isso daí é um silogismo lógico, né? Vai de uma premissa, na lógica a gente aprende, lógica é uma ciência também. A premissa maior, premissa menor, que vai te levar ali a uma conclusão. Então não basta apenas responder os quesitos sem justificar, sem você demonstrar o caminho que te levou àquela conclusão. A mesma coisa o juiz. Na fundamentação, ele expõe o que levou a ele decidir daquela maneira. Do mesmo modo que o juiz, exatamente, do mesmo modo que o juiz precisa fundamentar a sua decisão. Ele não pode, eu vou condenar. Ele não dizer nem por que ele está condenando. Não, eu vou absolver a pessoa, mas também nem falar por quê. Porque ele chegou a essa conclusão, a pessoa tem que ser absolvida, ou a procedência ou não de uma ação. Isso está na lei. Se não tiver fundamentação a sentença, ela corre o risco e provavelmente vai ser anulada, é nula. Então, a fundamentação é muito importante, tem que mostrar o caminho que te levou a chegar àquela conclusão. Então, mesmo tendo livre conhecimento, aí no caso falando do juiz, né, no sentido dele, do livre conhecimento dele, mas ele tem ali que fundamentar a decisão, inclusive uma posição legal com relação a isso. Então, dessa mesma maneira, o perito ele deve fundamentar a sua resposta, justificando quais critérios utilizou para expressar as respostas aos quesitos e para expor a conclusão do laudo pericial. Pode o perito se utilizar de anexos para fundamentar a sua resposta aos quesitos e para a conclusão do laudo pericial, conforme o caso. Por exemplo, se uma resposta depender de uma planilha complementar, quando aborda o quesito sobre a correção monetária de um valor discutido no processo judicial, então esta planilha irá compor o laudo pericial na forma de anexo, de modo que ela venha, de modo a fundamentar essa planilha, já que ele se utilizou dela também, para chegar àquela conclusão. Então, de modo a fundamentar a sua opinião. Vamos prosseguir. Bom, o quinto requisito, exatidão. A perícia judicial é a opinião de um profissional sobre matéria técnica ou científica. A resposta deve ser precisa, ser exata para que o laudo pericial verifique a segurança e exatidão. A perícia deve se distanciar da suposição ou da opinião meramente subjetiva. O perito não está para supor nada e nem para dar opinião nenhuma. Isso daí as partes têm as suas opiniões, a Dona Maria Leicina também, mas o perito não. Justamente ele está para sepultar qualquer suposição, opinião, ele tem que chegar a uma conclusão.
Em caso do perito não dispor de informações confiáveis para a apresentação da sua resposta, fica a sua conclusão, é melhor que ele se abstenha de manifestar e declare a impossibilidade de responder ao quesito do que ficar supondo. Então vamos citar aí um exemplo típico, que é a ausência de documentos ou de documentos ou elementos comprobatórios a serem examinados pelo perito. Como analisar o prejuízo causado por uma obra se não houver elementos financeiros, contábeis ou fiscais da empresa, por exemplo. Mas como? Pode ter acontecido um incêndio, uma inundação, extravio por algum motivo, não se tem aqueles documentos. E hoje o perito, ele não, diante dessa impossibilidade, ele tem que deixar isso bem claro, ele não vai poder suprir isso, tentar suprir a falta desses documentos. Clareza, outro requisito. O laudo inicial vai ser lido por terceiros, sejam as partes, autor, réu, muitas vezes tem o Ministério Público também, às vezes tem até litisconsórcio, que são outras partes envolvidas ali também, ou o magistrado da vara judicial onde o processo tem seu curso. Partindo então dessa premissa, é de fundamental importância que o perito procure ser o mais claro possível, traduzindo a matéria técnica ou científica. Essa tradução permite que os leigos dos fatos técnicos e científicos submetidos à perícia consigam entender os fatos e a posição do perito. Então, daí da clareza, ele usar termos acessíveis às partes, que qualquer um consiga ler, refletir e entender do porquê da posição do perito. Bom, aí nós chegamos na suscitação de dúvidas. O que é isso? Havendo alguma dúvida, seja por inexatidão ou falta de clareza do laudo, as partes e o juiz podem pedir esclarecimentos adicionais, chamados de suscitação de dúvidas ou quesitos complementares. Esse tema é parte e primordial da abordagem do nosso curso para a formação de peritos judiciários. E também ele é muito importante para quem já é perito judicial. Já vista que o perito ele precisa estar constantemente se reciclando, tanto na área técnica como também na área processual. Bom, então, encerrou-se os quesitos do banco e, em seguida, já vem os quesitos da autora. Ela começa. Qual o percentual do benefício assistencial comprometido com o pagamento
do empréstimo no momento da propositura da ação. Então, muita gente deve estar perguntando, bom, não tem assistente técnico, então quem que está fazendo essas perguntas? Ah, com certeza são os advogados. Na falta dos assistentes técnicos, os advogados, eles formulam os quesitos, né? Com base na experiência, né? Que eles têm. Então, quem propôs a ação já pegou os elementos para a propositura da ação, né? E, com certeza, sabe fazer as perguntas, os quesitos, né? Então, aí tem a primeira pergunta. Aqui, qual o percentual do benefício assistencial comprometido com o pagamento do empréstimo no momento da propositura da ação? Aí o perito responde que, a princípio, ele esclarece que a modalidade de empréstimo contratada é de empréstimo pessoal, com autorização de débito em conta corrente, que não se trata de empréstimo consignado, INSS, Previdência Social, para desconto em pensão, se no caso for pensão ou aposentadoria. Dessa forma, os quesitos seguintes, que indagam sobre o assunto, já ficam livres de respostas, considerando também o parecer do ilustre representante do Ministério Público, né, que já definiu isso.